É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, Web Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 14/9/2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional hoje está trazendo o quadro dos Vamos Sabatinar, o 50º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas, ok? Com a equipe que está sempre em sintonia, que é o Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, nossa terrinha Pernambuco, eu, Madalena Matias, aqui de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, senhor Bonisval Galindo, também de Alagoinha, e na parte técnica, nossa querida amiga e estudante de cultura racional, Sandra Santos. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Este programa é um programa que está ao alcance de todos, né? E em especial aqueles que ainda não conhecem a cultura racional. Conhecimento este que está contido nos livros Universo Desencanto. Então é isso aí, vá no YouTube, acesse o nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Então agora, para darmos início a mais um programa Sintonia Racional, né, a primeira rodada, eu convido o estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, Orlando, seu Bonisval, Sandra, Ângela, não me esqueci de você não, aos amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha, e parabéns a vocês aí pelas novas instalações. Muita sorte, muita prosperidade para vocês nesse novo espaço. É com você, Madá. É isso aí, vamos dar início à primeira rodada de perguntas. O ser humano vive cheio de vontades, gostos, ideias, ideais, e certo de que são donos de suas vontades. O que diz o livro Universo e Desencanto sobre este assunto? Oi, Madá. Então, esse assunto eu acho que era para ser tratado com outro estudante. Dá uma checada aí, por favor. Porque a minha pergunta é sobre as pessoas homossexuais e também sobre a Bíblia. Antônio, meu querido, peço perdão, eu vou fazer a pergunta sua. Troquei, seu Gomes, né? Mas não tem problema. Bem. Vamos para a sua primeira pergunta, que é para você responder, certo? Então, é o seguinte: as pessoas homossexuais estão pagando algo de outras vidas? Ou é o pensamento que secou e começaram a ter essas alterações? Tudo bem, Madá, tranquilo, tá? Vamos com calma, com serenidade, com paciência, que tudo se resolve a contento. Então, vamos lá, minha gente. Eu vou repetir a pergunta, porque este assunto é um assunto de muita seriedade e de muito respeito. A pergunta é: as pessoas homossexuais estão pagando algo de outras vidas? Ou é o pensamento que secou e começam a ter essas alterações? Pois muito bem, minha gente. Eu vou começar falando aqui que sempre eu respondo as perguntas espontaneamente, ou seja, de improviso. Mas tamanha é a seriedade deste assunto e desta pergunta que eu vou pedir licença a todos vocês, porque hoje pela manhã, realizando os meus estudos,
eu comecei a esboçar uma resposta que, no meu entendimento, é uma resposta mais adequada e mais apropriada ao que a cultura racional nos ensina e preconiza. Então, com licença a todos vocês, vamos iniciar a resposta. Primeiramente, é preciso desmistificar esse assunto. É preciso desconstruir o preconceito existente sobre esse assunto. Até porque racional, quem é racional, não tem preconceito. Então, qualificar a homossexualidade, como está colocada na pergunta, parece que ela é um castigo. E homossexualidade não é castigo. Homossexualidade não é punição. Homossexualidade é um movimento natural da natureza e inserido no contexto do preciso e necessário. Tudo que a natureza fez, criou e que existe é porque é preciso e necessário existir como forma de lapidação, aperfeiçoamento, crescimento e a preparação do ser humano no entendimento e compreensão de uma nova era, uma era superior à era racional, a fase do terceiro milênio, a fase racional. E na fase racional prevalecem os direitos humanos, e todo e qualquer ser humano é filho de Deus, independentemente de cor, raça, sexo, religião, de riqueza ou pobreza, porque todo e qualquer ser humano merece respeito, porque sem respeito ninguém vive bem em lugar nenhum. Todos têm que se respeitar mutuamente para poderem viver bem. O respeito é irmã gêmea do amor, e onde não existe respeito, não existe amor. A diplomacia racional, ensinada pela cultura racional, contida nos livros Universo e Desencanto, preconiza a máxima, preconiza a máxima de amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem, sem olhar a quem. Por isso, a cultura racional não é contra nada e contra ninguém, e sim em favor de tudo e de todos, pois a cultura racional não ataca, não ofende e nem humilha ser humano nenhum, pois todos são filhos de Deus, e Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E este conhecimento de cultura racional é proveniente do mundo onde habita o verdadeiro Deus, que é o racional superior. E quem quer ser representante do mundo racional na Terra e um verdadeiro racional, precisa se pautar e respeitar as diretrizes da diplomacia racional. Porque a diplomacia racional está acima de tudo e está acima de todos, porque a diplomacia racional é a diplomacia de um raciocínio superior a todos os raciocínios e de uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo onde todos são puros, limpos e perfeitos,
e na perfeição não existe preconceito. Portanto, para finalizar, é preciso informar a todas as pessoas que são ou que façam parte de grupos homossexuais, LGBT, essas nomenclaturas todas, que todos são muito bem aceitos e muito bem respeitados dentro do conhecimento de cultura racional. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. É verdade, é verdade. Ângela, minha querida, agora eu convido você para darmos continuidade. Então, Ângela, bom dia, seja bem-vinda. Saudações racionais, querida equipe. Saudações racionais a todos os ouvintes, colaboradores do programa Bom Dia Racional, que vai ao ar pela Rádio e TV Brasil de Alagoinha, que está lá no Facebook, ao vivo, né? Estamos aqui com vocês, e posteriormente pelo canal YouTube. Então, vamos lá, Madar, vamos seguindo com o nosso programa. É isso aí. Porque no mundo existem vários idiomas, se todos começaram a nascer ao mesmo tempo, e a divisão das terras só ocorreram tempos depois. Agradecendo a quem nos trouxe, né, pergunta, né, mais uma pergunta de tamanha importância, né? Porque existem vários idiomas, né? Porque eu entendo português, não entendo francês, não entendo inglês, né? Porque nós somos divergentes em nossos idiomas. Pois bem, vamos lá. O racional superior, ele nos ensina, né, ali no livro Universo Desencanto, que no início de toda essa deformação e degeneração de um mundo superior, puro, limpo e perfeito, a gente vinha se entendendo por meio de acenos, né, por meio de guinchos, soltando ali a voz aos pouquinhos com o uso da água. Está lá no primeiro da obra, para quem quiser, né, fazer sua pesquisa. E aí ele vai explicando essa primitiva comunicação da humanidade, né, de quando a gente vai descendo. Mas aí ele nos diz que houve uma divisão de terras lá pela 13ª eternidade. E eternidade, em cultura racional, nós aprendemos que não é esse tempo cronológico, é antemporal. Na 13ª eternidade, que nós estamos na 21ª, mas lá na 13ª houve uma divisão de terras. E com isso veio com que os povos se afastassem, né? E esse afastamento dá início aí aos idiomas, cada um procurando se entender da sua forma. E aí ele traz para a gente que houve uma época que todos, embora a gente ali afastadinho, todos ali, ó, sendo guiados pelo alfabeto de astrologia, que era o alfabeto natural da natureza, dado para a humanidade se conhecer e voltar para o mundo de origem. Mas nós, seres humanos teimosos, né, caprichosos nos nossos quereres e nas nossas vontades, né, a gente começa a não querer mais esse alfabeto que a gente se entendia, porque ele impunha limites. E nós queríamos dar vazão às nossas vontades. E aí a gente faz o quê? A gente cria uma nova forma de se comunicar, que é essa que a gente usa até hoje, que o racional superior chama de alfabeto artificial. Por que esse alfabeto artificial? Por que artificial? Porque foi criado pela humanidade, não é o natural. O natural dado pela natureza, alfabeto de astrologia. Não é a astrologia dos astros aqui embaixo, mas de um mundo mediador, né? A gente está falando de um mundo que media entre o nosso mundo de origem racional e aqui no mundo inferior onde nós estamos. Portanto, meus caros ouvintes, a divergência dos nossos idiomas se deu lá na 13ª eternidade, quando as terras começam a se separar, né? E aí a água vai tomando conta
e a Terra vai se afastando, e ali cada um vai se agrupando e, para se entender, começam a desenvolver suas formas de comunicação. Portanto, está aí mais detalhes na leitura magnânima do livro Universo em Desencanto. E a gente pode, para quem já é estudante, dar uma lidinha lá na lição que se chama De Onde Viemos e Para Onde Vamos, no primeiro da obra. E pode também ali, no oitavo do histórico, né, que ele vai respondendo com, né, nos seus idiomas. É com você, Madá. Né? É isso aí. Agora eu convido o senhor Bonisval para continuarmos. Então, seu Bonis, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, salve a todos, que sejamos felizes nessas perguntas para respondermos adequadamente. Então, é isso aí, seu Bonis. O ser humano vive cheio de vontades, gostos, ideias, ideais, e certo de que são donos de suas vontades. Então, o que diz o livro Universo em Desencanto sobre este assunto? Bem, o ser humano não é dono de suas vontades. Nós somos marionetes desse conjunto eletromagnético. Nós não pensamos o que queremos, não imaginamos o que queremos. Isso são eflúvios da própria natureza que nos induz na nossa mente para nós seguirmos, fazermos as coisas conforme essas determinações. Então, seria muito bom que nós fôssemos de nossa vontade, talvez seria melhor. Mas nós não somos, porque nós somos, como eu disse, marionetes, somos teleguiados de uma natureza deformada e não temos como nos defender disso aí. Então, é preciso que o ser humano evolua, estudando, fazendo o estudo da cultura racional, para ir desenvolvendo o raciocínio, para que ele tenha condição de realmente viver uma vida e ser dono de suas vontades e dono dos seus destinos. Mas, por enquanto, não é possível. Então, temos que estudar a cultura racional para desenvolver o nosso raciocínio. É isso aí. Muito bem, senhor. Terminou a fase do pensamento. E ninguém sabia por quê. Onde está aí a solução definida e definitiva do animal racional? Para ver que a solução da humanidade já chegou na Terra desde 1935. A solução definida e definitiva. Por isso a cultura racional já fez o seu jubileu. De ouro. Bem além do horizonte uma porta se abriu. Muito perto a uma fonte você não descobriu. Se o infinito foi-se embora a confusão. E o amor que é tão lindo me dá o equilíbrio e enriquece o coração. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador, que a natureza está vibrando para mostrar o seu valor. Ouço pássaros cantando,
dá um sol que brilha sem queimar. Faça o bem e não o mal, dê a mão, não olhe a quem. Siga a meta racional, veja bem afinal que o amor só lhe convém. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador que a natureza está vibrando pra mostrar o seu. É isso aí, meus queridos ouvintes da Rádio e TV Brasil, meus queridos internautas. Acabamos de ouvir uma mensagem do Racional Superior, que é o aparelho racional do Racional Superior. Senhor Manuel Jacinto Coelho, né? O autor e escritor dos livros Universo Desencanto, o aparelho racional do Racional Superior. É isso aí. Então, agora eu convido o Antônio para responder a próxima pergunta. A Bíblia recebeu influências do astral superior? É verdade, Madalena. É verdade. Né? Quem é o seu Manuel Jacinto Coelho, né? O representante do mundo racional na Terra. Aparelho único do racional superior, não tendo segundos nem terceiros. Então, é sempre bom a gente lembrar para ter em mente quem é verdadeiramente Manuel Jacinto Coelho. E vamos lá, eu quero inicialmente pedir desculpas aos ouvintes e aos nossos internautas pela minha emoção da pergunta anterior, mas faz parte. Às vezes a gente é acometido por uma emoção em razão da relevância da questão e da pergunta. E respondendo objetivamente à pergunta se a Bíblia sofreu influência dos habitantes do astral superior, óbvio que sim. Não só a Bíblia, mas muitos conhecimentos filosóficos e científicos foram conhecimentos dados pelos habitantes do astral superior. Muitas profecias, muitos profetas eram aparelhos, eram pessoas ligadas ao astral superior. Mas especificamente com relação à Bíblia, o próprio primeiro volume da obra fala no capítulo, os primeiros anúncios da imunização, que no Apocalipse, que é um dos capítulos integrantes da Bíblia, no Apocalipse havia umas coisas intraduzíveis, porque tinham sido escritas no primitivo latim, no primitivo grego, no primitivo hebraico e até mesmo em aramaico, que são as formas iniciais de linguagem. E alguns tradutores, embora fossem muito competentes na época, eles não tinham 100% da competência, não tinham grandes conhecimentos profundos a respeito dessas línguas, como eu falei aqui, o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. E aí o que aconteceu? Muitas coisas eles traduziram do que estava no Apocalipse, que era muito certo, porque foi dado pelos habitantes do astral superior. Então, muitas coisas eles traduziram conforme o entendimento deles, mudando o sentido real do que estava escrito no Apocalipse, naquele tabernáculo que tão correto estava por ter sido dado pelos habitantes do astral superior. Então, resumindo, daí porque muitas coisas que foram
escritas e que estão escritas no Apocalipse da Bíblia deram certo e outras tantas não, pela devida falta de competência dos tradutores em traduzirem os papiros e as mensagens e os escritos que estavam nos papiros em grego, latim, hebraico e também em aramaico. Então, estamos falando da Bíblia, mas o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, não é somente um livro só, tá, minha gente? É um conjunto de livros em que se reúnem várias profecias, vários assuntos de vários profetas da época em que Yeshua, como é conhecido, Jesus, viveu aqui na Terra. Modernamente, nós temos outras informações de outros profetas. E eu gostaria de mencionar também que, no livro Universo em Desencanto, menciona-se que Nostradamus, Santa Odília, São João, especificamente São João, que é outro personagem bíblico, tem várias e várias mensagens que foram transmitidas pelo astral superior. Aí vocês vão perguntar, quem é o astral superior? O astral superior é um mundo que está muito acima do Sol e logo abaixo do mundo racional. É onde vivem e habitam os habitantes da energia mediadora racional. São habitantes puros e limpos. Não são perfeitos porque não estão ainda no mundo racional. E todos eles trabalharam e trabalham muito para o desenvolvimento e evolução da humanidade. Tanto assim que os profetas modernos, e a gente pode citar outros que estão no livro, como Kurt Gödel, Fénelon, Dostoiévski e outros mais, também eram pessoas ligadas ao astral superior e que muito concorreram e muito trabalharam para a evolução e progresso da humanidade, como o próprio Yeshua, que é conhecido como Jesus. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. E agora eu convido Ângela para responder a próxima pergunta. Qual a razão de tantas religiões no mundo, já que todas levam à existência de um Criador superior que vive acima de nós? Olha que as perguntas que estamos chegando são perguntas bem provocativas, né? Perguntas que nos levam ao estudo, né? As pesquisas racionais, né? E também as pesquisas do alfabeto artificial, não é verdade? Mas aqui nós somos estudantes de cultura racional e nós nos baseamos pelos estudos racionais que nós temos feitos. Pois bem, meus caros, né, a pergunta, ela fica bem interessante quando ela fala assim, qual a razão de tantas religiões? Então, a razão é que tudo foi preciso e necessário. O racional superior, ele deixa muito claro, tudo foi preciso e necessário para a lapidação da humanidade, para o amadurecimento dessa humanidade, né? Para ela entender que existe um ser superior, não é? Para ela entender que não é daqui. E aí a gente vê que já nos diz aí, né, o conhecimento, né, o senso comum, que tudo que rege é religião, né? Então, nós somos regidos, né? Mesmo quem diga assim, eu não tenho religião, mas está sendo regido de alguma forma, de alguma maneira, não é? Pelo pensamento que lhe chega. Pois então, né, tudo foi preciso, foi necessário existir, né, e as religiões também foram precisas e necessárias existir, né, para que o povo, para que a humanidade, né, que estava se sentindo ali abandonada, né, começasse a buscar, né, um ser superior, né, começasse a entender quem é que fez esse mundo, como é que eu cheguei aqui, né, e aí cada cultura
ela vai construindo esse conhecimento em si. A história, né, a antropologia, eles provam ali, né, tem os resquícios, tem vestígios que a própria natureza deixou para que quem chegasse depois pudesse conhecer o que já tinha sido feito antes. Então a gente vê que já existiram muitas religiões que regeram em épocas passadas, mas que hoje não regem mais. Hoje já são, né, outras religiões regendo. Isso quer dizer que são errados? Não, meus caros, porque o racional superior diz que tudo é preciso e necessário e que tudo tem uma partícula da verdade. Mas que chegaria o tempo, que é justamente aí o que foi falado anteriormente, né? Que a humanidade começou a receber o conhecimento através do astral superior, para que a gente compreendesse que chegaria o tempo de conhecer a cultura da natureza, que é a cultura racional, e através dela conhecer tudo o que já aconteceu até o dia de hoje e o que vai acontecer para frente. Então, assim, né, todas as religiões sempre buscaram, né, pelo esse ser supremo, e aí vocês veem que existe o senso comum que leva a um ponto, o ser supremo, a qual a humanidade deu o nome Deus. Aqui tudo nós colocamos nomes. E aí houve esse nome, né, comum entre todas as nações, que é Deus. Um ser superior, né, a tudo e a todos, que a gente eleva as nossas preces, né, eleva os nossos pedidos, a gente pede, né, pede por saúde, pede por emprego, pede por isso, pede por aquilo, porque a gente sabe que existe algo acima de nós. Mas aí a cultura racional, ela prova e comprova, né? Que a vontade, ela é livre, que cada um segue a religião que desejar. Porque a cultura racional, meus caros, é a continuação de todas elas. A cultura racional, ela vai nos dando base, lógica, provas e comprovações de que nós não somos daqui. Então, sim, existe um mundo que deu caso a esse, e se existe um mundo, tem quem o fez. E aí, na cultura racional, nós chamamos de racional superior, que é um ser superior a tudo e a todos. Então, meus caros, né, fica aí o convite para conhecer, porque a cultura racional não é seita, não é religião, não é doutrina, não ataca, não ofende, não humilha. Cultura racional é cultura da natureza e nos traz conhecimentos magnânimos de tudo isso que nós já construímos aqui, de tudo isso que está acima de nós e de como nós somos influenciados. Portanto, siga sua religião como você se sentir bem, mas fica o convite para conhecer a cultura racional, porque ela sempre vai provar para você que o respeito está acima de tudo. Portanto, as religiões foram precisas e necessárias para que a comunidade ficasse amadurecida para a chegada agora do 3º milênio, não é? Porque aí a gente vai falar uma linguagem só. É a linguagem do raciocínio. Lembra que nós falamos que nós temos vários idiomas, mas nós vamos agora falar um idioma só, que é a linguagem do raciocínio. O raciocínio une. Então, todos nós estaremos unidos, né? Todos nós estaremos fraternizados, irmanados, e aí nós vamos viver realmente um paraíso aqui na Terra, que o racional superior, né, está ali nos mostrando. E até lá, você que não conhece cultura racional, vem conhecer. Portanto, tudo foi e é preciso e necessário existir. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Agora eu convido o senhor Bonisval para responder a próxima pergunta. O destino de cada pessoa já vem traçado por Deus ou o livre-arbítrio pode alterar? Olha, o destino está traçado por Deus. Na geração do ser humano, conforme os astros, ele induz as suas energias, as suas ações na formação do feto.
e também no nascimento do ser humano, conforme o astro que está regente, ele vai ter influência sobre a pessoa. Então, existem as pessoas mais felizes, as pessoas menos felizes. Isso é questão da formação na hora em que a pessoa nasce. Aquele que é o signo do Sol é mais feliz, o signo da Terra é mais infeliz. E o ser humano vive nesse mundo desconhecido. Quando nós éramos regidos pela energia mediadora, nós vivíamos bem equilibrados. Mas deixamos o alfabeto astrológico, caímos na desgraça, vamos dizer assim. Deixamos o que era bom. Porque o ser humano realmente não gosta das coisas boas. Ele não gosta realmente da matéria. Então ele desligou-se da energia mediadora e ligou-se ao magnético da mecânica material. Aí vem toda essa confusão que existe, todo esse desequilíbrio, e o ser humano não é dono do seu destino. Ele é regido pelos astros. Aí chegou a época, com a mudança de fase que houve em 1930 e 1935, aí veio uma nova energia para realmente dar um equilíbrio no ser humano. Aí o ser humano vivenciar uma vida melhor. Desenvolvendo o seu raciocínio, estudando a cultura racional do livro Sono, Vestes e Canto, o ser humano tem condição de viver realmente uma vida melhor. Então, o destino do ser humano não foi dado por Deus, se fosse uma maravilha, porque Deus é puro e perfeito, é perfeição, é equilíbrio, então não foi dado por Deus. Então, essa deformação vinculou-se de sua origem, e nós estamos aqui pagando esse tributo, que olha lá como é difícil pagar esse tributo. O sofrimento atordoante, que nós vemos é assustador. Procure a cultura racional do livro, Sono, Vestes e Canto, estude a cultura racional. É isso aí, minha gente. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco.